Olá, tripulantes! Vocês já imaginaram que o futuro imaginado nos filmes nos anos 80 era muito mais pesado? E ao mesmo tempo um pouco mais realista, mais crível? Enquanto o cinema atual nos entrega cidades de vidro e hologramas perfeitos em CGI, filmes como Alien, Robocop, Exterminador do Futuro nos mostravam um amanhã feito de metal, graxa e monitores CRT. Hoje, no Ponte de Comando, vamos entender por que o sci-fi de baixo custo daquela época ainda vence o digital de hoje no quesito imersão. A estética do Used Future, o futuro usado. Na época de Star Trek, a série clássica, as coisas eram milagrosas, né? Eles imaginavam um futuro com carros voadores, automatização em toda a vida doméstica, etc. Nos anos 80, George Lucas, Ridley Scott e outros cineastas popularizaram o futuro usado, onde as coisas que vemos são um futuro em que tudo já é meio que velho. As naves tinham vazamentos, as telas tinham interferência e os teclados eram mecânicos e barulhentos. Quando você vê um monitor de fósforo verde em Alien, o Oitavo Passageiro, você acredita que aquela tecnologia existe porque ela tem imperfeições. No CGI moderno, a perfeição às vezes tira a alma da cena, quase que esteriliza mesmo ela. Hardware real versus interface holográfica. Pensa comigo, o que passa mais autoridade? Um herói arrastando o dedo no ar e um holograma azul, parecendo um mago Merlin ou Gandalf fazendo um encantamento tecnológico? Ou um Deckard em Blade Runner apertando botões físicos que fazem barulho e têm resistência? O sci-fi dos anos 80 era tátil. Eles usavam sucatas de aviões e componentes eletrônicos reais para montar os cenários. Para a nossa geração, que cresceu entre os anos 80 e 90, o contato com a tecnologia era tátil e físico. A gente lidava com o que era palpável antes mesmo do digital se tornar domínio público. Ver essa tecnologia analógica em cenas traz um contexto que o digital puro não consegue repetir. Porque a gente viveu a era em que as coisas tinham peso, textura e uma mecânica que você sentia nas mãos. De fato, quando eu assisto um filme hoje em que ele tem um monte de CGI e coisas que eu sei perceptivelmente que elas não são reais, isso mexe com a percepção do que eu tenho da história. E isso não sei se isso é uma coisa geracional, mas a minha percepção de que eu consigo imergir na história, ela fica prejudicada justamente por este excesso. Eles querem fazer tão perfeito, que acaba ficando estranho, né? O baixo custo que virou arte. Muitos destes filmes não tinham orçamento para grandes efeitos. Detalhe, em Star Wars, o George Lucas até criou a tecnologia que depois ele chamou de THX para conseguir lidar com os efeitos sonoros que ele queria para Star Wars, mas isso em um outro momento eu falo em outro vídeo, né? Eles usavam miniaturas, truques de câmera. Sabe o Exterminador do Futuro original? Aquele movimento travado do endoesqueleto em stop motion passa uma sensação de ameaça física muito maior do que um robô superfluido feito totalmente do computador. Eu tive essa mesma impressão assistindo o remake do filme do Robocop. Nos filmes do Robocop original a gente vê ele dando um passo de cada vez, né? A bateria tocando na trilha sonora quando ele dava o passo. Já na versão moderna não tem esse mesmo feeling, né? A gente tinha carinho por essas obras justamente por ter este feeling visual e sonoro, e eram coisas que a gente sabia que eram fisicamente... dava para tocar, a gente imaginava aquilo. Agora nas versões modernas não tem isso, né? A gente tem que buscar uma imersão, é um esforço do espectador, não uma entrega do cineasta. E esse é o ponto de crítica que eu quero deixar nesse vídeo. O limite do orçamento forçava os diretores a serem gênios da engenharia visual. O futuro dos anos 80 era um futuro que a gente podia tocar. Era um futuro de hardware, de manutenção de peças que quebravam em gravação, né? Isso é que é legal. Eu lembro de ter comentado com o JC, não na gravação dos especiais do Jurassic Park, mas a gente via o esforço deles em querer entregar o filme, e aqueles animatrônicos, né? Às vezes eles davam muitos problemas, né? Então é um desafio enorme, né?
Então assim, quebravam as peças. Bem parecido com a nossa realidade e de quem gosta de tecnologia clássica. Mas e vocês? Preferem a limpeza impecável do sci-fi moderno ou o visual industrial e sujo dos anos 80? Comentem aí embaixo, porque esse é um papo que eu quero muito continuar com vocês. Detalhe ainda, eu lembro de ter um episódio até em Star Trek Discovery, em que o Capitão Pike, ele cita, eu vou ver se eu consigo deixar o frame disso, em que ele cita que ele não se sentia bem com os hologramas dentro da Enterprise, que pareciam coisas de fantasmas, né? Na verdade, aquilo é uma crítica justamente a esse estilo de cinematografia recente, né? Em que a gente sente uma sensação estranha. E talvez isso seja porque a gente não tem tanta retenção, tanta busca pelas franquias mais recentes em relações mais antigas. Bom, não esqueçam de deixar um joinha se vocês gostaram. O vídeo hoje foi curto, né? Mas eu queria muito levantar essa questão desse ponto de vista de que há uma diferença no estilo, né, do cinema do passado com o cinema atual. Eu estava vendo um trecho, não assisti inteiro ainda, de Quarteto Fantástico. E eu tive exatamente a sensação do que eu estou falando aqui para vocês. Mas aqui eu não vou falar de Marvel por enquanto, né? Uma hora, se vocês quiserem, eu comento sobre este filme ou sobre filmes da Marvel, se vocês acharem isso interessante e pertinente. Mas é justamente isso que eu senti, é estranho. Né? A gente vê e não acredita, a gente não sonha junto com a história. Já com uma coisa até com a caverna de papel machê do episódio lá do Star Trek que a gente viu do cérebro de Spock, eu consigo sonhar com a história. Agora com algo de inteligência artificial, de CGI, é mais difícil. Interessante, o que vocês acham disso? Deixa aí nos comentários aí embaixo também. Né? Durante a semana vai ter mais vídeos aí de Star Trek, X-Files também. A gente se vê no próximo vídeo. Obrigado.